Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, aqui em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. Pedimos a você, antes de iniciar nosso estudo da Escola Bíblica, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, é muito importante. Além do conteúdo de cada lição, que a gente explana aqui cerca de 20 a 25 minutos, teremos dicas. Essas dicas são diárias, são 7 dicas sobre cada lição. Exemplo, lição 2, teremos 7 dicas, que serão dicas postadas diariamente. Vídeo de 1 minuto, 7 vídeos, cada vídeo tem 1 minuto. Então você não pode perder. E para você não perder isso, ativa o sininho, se inscreve em nosso canal. E quero agradecer a você, professor, que todas as segundas-feiras você está conosco. E aproveite e convido a todos para todas as segundas às 19 horas e estar com a gente aprendendo a palavra de Deus. A você, professor, continuo dizendo, seja bastante didático, bastante dinâmico, traga conteúdos apenas da lição. A lição já tem conteúdos exuberantes e inenarráveis para você passar para seus alunos. Então, espero que você se capacite cada vez mais, porque a Bíblia diz que o obreiro tem que ser bom e que maneje bem a palavra da verdade. Então, professor, traga esse conteúdo de expectativa. Os seus alunos estão esperando alguma coisa boa sair de você, tá certo? Então vamos lá para começar a segunda lição do quarto trimestre, né? A segunda lição do quarto trimestre, Saulo de Tarso, o perseguidor. Vou ler a leitura só do texto áureo e da verdade prática, para o vídeo não ficar tão longo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Atos de Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. É tanta perseguição que, se não fosse uma instituição divina, já teria se acabado. Porém, nós vamos ler a leitura bíblica em classe, vamos ler os objetivos gerais e começar pela introdução. Objetivo geral, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivo específico, elencar as características persecutórias de Paulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja no livro de Atos e esclarecer a respeito de um sistema que sempre se levanta contra a igreja. A introdução da nossa lição que estamos estudando agora diz assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra que um fariseu zeloso, Saulo de Tarso, este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Quero salientar que o nome Saulo e o nome Paulo, Deus não mudou o nome de Saulo. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, mas na questão de Saulo, Deus não mudou, porque Saulo em hebraico é Saul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Saul. Então, em hebraico, como judeu, o nome de Paulo ele é chamado de Saulo. Como cidadão romano, ele tem um nome que é chamado Paulo. É muito importante frisar isso, porque muitos professores na época ensinaram errado e outros aprenderam errado, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou. Se Deus quisesse mudar, mudava. Mas não mudou. O nome Saulo é porque vem da família judaica dele, e o nome romano é que vem da cidadania de Roma. Ele é Paulo. Só para a gente ter um encontro aí central de que Deus não mudou o nome dele. Tá certo? Primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Em Timóteo, em primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 13. Vamos ler 1:13. Olha o que diz: e a mim que dante fui analfabeto, mas a mim que dante fui blasfemos, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Ele disse aqui: mas a mim
que fui blasfemos. Ele está reconhecendo isso depois que foi crente, que foi cristão. Mas na cabeça de Paulo, quando ele estava na incredulidade, quando ele estava ignorante, sem conhecer o porquê esses cristãos adoravam e serviam a Jesus, ele reconhece que foi blasfemos. Mas antes de se converter, ele achava que blasfemos eram os cristãos. Porque na cabeça de Paulo, ele não aceitava que um Messias que foi pendurado no madeiro pudesse ser adorado pelos judeus. Porque Paulo, ele era o quê? Paulo era doutor da lei. Paulo conhecia, ele era um fariseu estudado, conhecia toda a lei mosaica, todo o Pentateuco. E ele perceber que os cristãos da época estavam servindo a um homem, a um Messias que foi pendurado no madeiro, para Paulo era blasfêmia, por isso Paulo perseguia. E veja o que diz Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 21 e versículo 23. Isso é claro e objetivo. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Paulo sabia que o homem que é pendurado no madeiro é maldito. E ele, na ignorância, na incredulidade, não aceitava que um judeu, que se dizia judeu, seguia um Messias que foi pendurado no madeiro. E ele, sabendo que quem é pendurado no madeiro é maldito, por isso Paulo perseguia os cristãos. Paulo perseguia os cristãos porque ele era zeloso por Deus. Ele era zeloso pela lei de Moisés. Mas ele estava ignorante, porque o que ele não sabia é que desde Moisés até Cristo e até a continuidade da igreja, era um plano de Deus para a salvação. Que próprio Paulo estava dentro desse plano. Porque ele era cidadão romano, era judeu, sabia dos idiomas hebraico, aramaico, grego. Havia estudado muito e era um homem como esse que Deus iria futuramente precisar para a missão. Então Paulo não aceitava que os judeus adorassem ou servissem a um homem que foi pendurado no madeiro. Que Deuteronômio 21 e 23, que maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Ele acreditava dessa forma. Mas vamos agora para o segundo tópico. A perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. O corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças. E a palavra respirar, ameaças, vem de uma maneira figurada de dizer, de uma fera selvagem, de um exterminador que queria acabar com a igreja, que não queria que esse cristianismo fosse propagado. E ele agora quer acabar a igreja. E como ele vai acabar com a igreja? Atingindo principalmente os líderes que estavam pregando o evangelho. Ele perseguia Cristo e não sabia, porque quem persegue a igreja está perseguindo a Cristo. E naqueles dias, os apóstolos haviam escolhido alguns homens para ser diáconos. Mas entre os diáconos se destacaram dois, Filipe e Estevão. E vamos estudar agora o segundo tópico. No segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego, romana e autoridade no Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com a grande capacidade do espírito para confrontar ideias
contrárias ao ensino de Jesus. Então, Paulo está furioso, porque a mensagem de Estevão é uma mensagem de conhecimento humano, mas também recheado, vindo com a autoridade do Espírito Santo. Então, Paulo ele está furioso, porque, segundo alguns historiadores, Estevão era estudioso também. Ele havia estudado praticamente na mesma escola que Paulo estudou. E agora, Estevão estava trazendo uma mensagem que, além do conhecimento judaico, estava trazendo o conhecimento da lei judaica como plano de salvação para a sua época. A gente vai acompanhar no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9 e 10, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então, Estevão, ele é capacitado pelo Espírito, que além de ele ser um erudito na lei judaica, além de Estevão ser um teólogo da lei judaica, ele agora é capacitado, ele recebe a capacitação do Espírito, capacitação essa que quando Paulo se converte, recebe também. Que capacitação é? É a capacitação do conhecimento do Espírito. Paulo ainda estava ignorante. E a diferença de Paulo e de Estevão era apenas uma. Porque Estevão era estudado também. Estevão também era teólogo. Estevão também era um erudito. Havia estudado. A diferença é que Estevão teve um ministério pequeno. Muito pequeno e rápido. Já Paulo teve um ministério maior. Então, essa unção que desce sobre Estevão, desceu sobre Paulo depois. Em ele ter conhecimento judaico com a graça do Espírito Santo para ensinar os gentios. Agora, o que eu acho interessante é que Paulo, ele está ali recebendo a capacitação já. E a primeira mensagem que Paulo recebe e escuta é a mensagem falada por Estevão. É a mensagem que foi falada por Estevão. E ele ali é confrontado. É um mestre com mestre. Agora a diferença é que era um mestre com mestre e o outro mestre com o Espírito. O mestre Paulo, até então não havia o Espírito Santo. Era um homem conhecedor das coisas, mas não tinha o Espírito Santo. E o mestre Estevão era conhecedor da lei judaica, com um detalhe, agora ele tem o Espírito Santo. Agora ele vai pregar. E ele é confrontado. O pessoal da sinagoga, os rabinos, não conseguia confrontar. Por causa do conhecimento que ele tinha. Vindo com a autorização agora do Espírito Santo, a sabedoria em Estevão, nenhum conseguiu confrontar o discurso que eles depararam-se. Um discurso proveniente de sabedoria que vinha do Espírito Santo através de Estevão. Terceiro subtópico do segundo tópico, a intolerância religiosa, política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em outros países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Terceiro tópico, peço que você continue conosco. Quando
um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitar mulheres e crianças. Sem escrúpulos algum, ele açoitava, mandava açoitar. Exatamente nos modos de que Jesus havia alertado aos discípulos. Expulsava os anjos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Porque a fé dos cristãos sabiam que podia ser mortos. Porém, podia ser morto aqui. Mas em questão de segundo, estaria ao lado do seu Senhor. A esperança da glória de revê-lo novamente. Eles podem me matar agora. Eles podem me aprisionar. Mas dentro de alguns momentos, dentro de alguns segundos, eu estarei com o meu Senhor novamente. Perseguição e tortura no segundo subtópico do terceiro tópico. Perseguição e tortura. Paulo, além de perseguir fisicamente, psicologicamente, ele torturava a todos os discípulos. Ele torturava psicologicamente, fazendo com que alguns negassem a fé. Porém, eram alguns, porque a grande maioria não negaram. A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoite, prisões e constrangimento. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente, conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. No livro de Elianai Cabral, ele conta um pouco sobre a perseguição que sofreu o seu pai. E para arrancar confissões e declarações, torturavam os pioneiros da nossa fé. Elianai Cabral diz: vi meu pai, o pastor Osmar Cabral, ser levado para a cadeia em Chapecó, em Santa Catarina, no ano de 1954, porque pregavam a doutrina que a igreja romana não aceitava. E o que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre também, que sofreram perseguições. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda a sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre nos primórdios do Evangelho aqui no Brasil. E tanto outros irmãos que sofreram, que foram perseguidos. O apóstolo Paulo, ele teve que ficar cego no encontro com Jesus, que será lá na lição 3, mas ele teve que ficar cego para poder enxergar. Às vezes, temos que tirar as coisas do mundo que nos tapam a visão para enxergar as coisas de Deus. A você que está estudando a lição conosco, aprenda que o Evangelho de Cristo, ele apaga o passado, transforma o presente e prepara para o futuro. Então, aprenda sempre com a Bíblia Sagrada e uma mensagem de James Dunn, teólogo e professor emérito da Universidade de Durham, que diz que cada geração do cristianismo tem que aprender sobre a vida de Paulo e sobre as suas cartas escritas à Igreja de Cristo na época. Aprenda sempre com seus líderes. Eles são representantes de Deus na terra. Para encerrar, pedimos mais uma vez a você que se inscreva em nosso canal e venha participar da Escola Bíblica Cristã na congregação Cajueiro ou em uma de nossas congregações da Igreja Rede Esperança,
aqui em São José da Coroa Grande. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, estamos lhe esperando. E aprenda e lembre-se que quem não assenta para aprender, não poderá se levantar para ensinar. Graça e paz a todos.